Olá pessoal, bem-vindos ao Mistérios do Mundo. Eu sou o Bruno Alves e esse vídeo eu quero que vocês prestem bastante atenção em tudo que será falado, porque bateu o desespero total em todos os cientistas, nos astrônomos, nos físicos. Eles estão tendo que se desdobrar para continuar defendendo essa terra esférica que já está mais do que comprovada que não existe curvatura, e com vários testes que estão sendo apresentados, eles estão tendo a cada dia de que se desdobrar. Esse vídeo, inclusive, é um recado, tá? A todos os terraplanistas que saem a campo, que fazem testes, bem diferente daqueles que ficam com a bunda sentada no computador tentando, desmerecer os testes. Os caras que não levantam da cadeira, apenas do seu computador, eles ficam copiando e colando mentiras da pseudociência. Então isso é um recado também para todos os terraplanistas. Peço que prestem bastante atenção no que eu vou falar. Antes, eu queria só fazer um pedido. Estamos na campanha de 1000 inscritos do canal Bruno Alves, tá? É um canal que eu criei, um plano B, para se caso aconteça alguma coisa, o pessoal já esteja migrando para lá. Então, nós estamos ali 700 e pouco, chegando quase 800. Então falta pouco para a gente bater 1000 inscritos lá. Lá, por enquanto, eu não falo de terra plana, nem de outras coisas. Lá eu dou um canal assim, uma espécie de... Eu criei o canal como alternativa, um plano B, mas na realidade então eu quis fazer um canal diferente desse aqui. Então lá eu dou dicas de filmes, séries, jogos, curiosidades. Então você que às vezes chega em casa à noite, chega do trabalho, não quero ver um filme, quero ver uma série. Lá eu dou várias dicas, tá? Sobre isso, dou dica de jogos. Eu quero jogar um jogo no Android e tal, eu dou dica de jogos. Então, gente, não percam o canal Bruno Alves, é muito legal, muito interessante. Falta pouco pra gente chegar a 1000, estamos chegando a 800. Então a campanha é a gente chegar a 1000 inscritos até dia 5 de abril. Peço a colaboração de todos. Sei que todo mundo vai gostar do canal, porque é bem interessante, tá? Canal Bruno Alves, o link vai estar aí na descrição, o link vai estar nos comentários. É só clicar e se inscrever. Assim como eu vou deixar também o link do canal Centro de Pesquisas Terra Plana. O que você vai ganhar se inscrevendo lá? Você vai ter conteúdo de 7 canais em um só. Vai ter conteúdo do Mistérios do Mundo, do Acorde Flat Earth, do Acordei Tarde, do Flat Earth Brasil, do Raiz Silva TV, do Flat Evolute, do Professor Terra Plana. 7 canais de terra plana num só. Então é muito legal, muita qualidade lá para vocês, tá? Então não percam, tá? Também o link vai estar na descrição, o link vai estar nos comentários. Você vai perder ali 4, 5 segundos clicando no link do canal Bruno Alves, se inscrevendo, clicando no link do canal do Centro de Pesquisas Terra Plana e se inscrevendo. Então assim que acabar o vídeo, gente, não percam tempo. Acabou o vídeo, 5 segundos. Clique no canal Bruno Alves, se inscreve, clique no canal do Centro de Pesquisa Terra Plana, se inscreva, que vai ser... você vai ganhar grande qualidade para você. Então vamos lá, vamos ao que interessa. O que eu quero dizer, inclusive, é um recado para todos os terraplanistas sobre isso. Até pouco tempo atrás, para nos dizer que existia a curvatura da Terra, eles falavam que quando você vê o navio sumir do horizonte, ali está a curvatura. Inclusive já saiu várias matérias sobre isso. Então, até um tempo atrás, que as pessoas não questionavam sobre o modelo da Terra, sobre o formato da Terra, um navio que sumia no horizonte, ou seja, numa estrada, um carro que desaparecia lá, ali estava a curvatura da Terra. Então, as pessoas começaram a pesquisar e descobriram que existe um ponto de fuga dependendo da altura do observador. Isso aí qualquer um que estuda desenho, qualquer um que estuda geometria vai saber que existe essa perspectiva. Isso é uma questão de perspectiva. Você tem uma altura e a sua visão ela vai alcançar uma determinada quilometragem dependendo da sua altura. Isso não é curvatura, isso é ponto de fuga, é perspectiva. Então é aquele momento, seja que se você esteja na beira do mar, o máximo é 5 km e alguma coisa. É o que você vai poder enxergar, não por conta de curvatura, mas por conta dessa perspectiva de visão. Então, se você estiver no mar, seja numa estrada em linha reta, plana, você vai bater os 5 km, 5 km e pouco, você não vai conseguir enxergar além. É a perspectiva, o ponto de fuga, aquele momento que o céu ele bate no chão, né? É a linha do horizonte. O que significa que não tem curvatura ali. Significa que a perspectiva
do seu ponto de fuga, dependendo da altura que você observa. Se você ampliar a altura, você vai ampliar a sua perspectiva, e não você vai vencer a curvatura subindo mais um pouco. Então, se você tem a 5 km um prédio, do qual você veja parte dele, se você subir, você ampliou a sua perspectiva, e não venceu curvatura alguma, né? Óbvio. Então o que acontece? Isso não quer dizer que exista curvatura. Aí começaram a fazer perguntas sobre questões de ponto de fuga, e descobriram que, né, você, por exemplo, pegando uma câmera potente, você vê o navio sumir no horizonte, você volta a ver o navio de novo. Assim o navio se afasta, afunda no horizonte de novo, você pega uma câmera e volta a ver aquele navio de novo, até que a própria densidade atmosférica vai impedir que você veja ele novamente. Então o que aconteceu? Então, peraí, as pessoas começaram... Não, aí eles falaram assim, não, mas nesse caso você tem que respeitar os cálculos de curvatura, porque nós vivemos numa esfera de 40 mil quilômetros. A primeira explicação foi essa. Então você tem que respeitar os cálculos de curvatura. Então o que fizeram? Começaram a observar ilhas, prédios, nesse horizonte, respeitando os cálculos de curvatura que não deveriam aparecer, certo? Aí eles ficaram desesperados. A primeira, porque, gente, tudo que esses canaizinhos aqui do Brasil, globalista, que eles fazem é copiar lá dos canais estrangeiros. Tanto que aquela time-lapse lá de Chicago, que o cara filmou a 90 milhas, a TV americana falou que era uma miragem. Aí começou a história da Fata Morgana e tudo mais, né? Que é Fata Morgana. A gente fala Fata Morgana porque, na verdade, é em italiano, né? Então, Fata é fada em português. Aí a gente acabou criando essa coisa da Fata Morgana, inclusive porque era o argumento ridículo que eles tinham. Então começaram a dizer que era miragem, que já não adiantava, não bastava só os cálculos de curvatura. E foi provado que a Fata Morgana não poderia servir. E mesmo, aí começaram a filmar, aí depois começaram a filmar ilhas e tal, e que a Fata Morgana não se enquadrava, né, naquela visualização. Começaram a ver que não tem nada a ver, que a Fata Morgana é um fenômeno diferente do que eles apresentaram, um fenômeno... A Fata Morgana é o seguinte, gente, objetos na linha do horizonte precisam estar visíveis, e ele dá a impressão de que está flutuando, tá? Ou que ele causa uma miragem superior e inversa, como se o objeto estivesse inverso ali. Então eles viram que não existe fenômeno óptico para algo que está encoberto. O objeto precisa estar na linha do horizonte para que isso aconteça. Aí isso é fato. Então o que acontece? O que eles criaram agora? Bateram o desespero total. Ilhas foram filmadas que deveriam estar encobertas devido a esses cálculos. Agora, tanto que a calculadora de curvatura só existia a calculadora de curvatura. Eles criaram agora uma calculadora de curvatura com refração, tá? Mas eu vou, de novo, a gente vai acabar com essa falácia novamente, tá? Então, o que é refração atmosférica, gente? É um desvio da luz que você tem através de um objeto. Por exemplo, quando o objeto está na linha do horizonte, como no caso desse Sol aí, tá? Você tem no caso desse Sol aí, ele está na linha do horizonte, então ele causa uma distorção, mas ele está na linha do horizonte, ok? Esse Sol não está por trás da linha do horizonte. É isso que precisa entender. Não existe fenômeno óptico se você está vendo algo por trás de curvatura. Isso que vocês têm que entender, inclusive quem faz teste. Não tem que levar em consideração refração nenhuma, porque segundo os cálculos de curvatura, o objeto deveria estar totalmente encoberto. Esse objeto não causa fenômeno óptico. Como que vai causar fenômeno óptico em algo invisível? Eu tenho aqui, gente, um caderno, tá? Olha só, vou dar um exemplo. Eu tenho um caderno. Pode até atrapalhar o chroma aqui, mas não tem problema. Eu tenho aqui um caderno. É porque isso aqui, essa cor aqui vai atrapalhar. Mas não tem problema, vamos tentar. Eu tenho um caderno. Se a tesoura está aqui, eu estou observando, pode acontecer aqui, da minha visão, ó. Vou botar para vocês. Se a tesoura está aqui, a parte de cima da tesoura vai apresentar, certo? Então, gente, a tesoura vocês estão vendo. Ela pode, se tiver no horizonte... Agora, como que você vai ter um fenômeno óptico com a tesoura escondida, se você não está observando o objeto? Não tem fenômeno óptico para algo que você não vê. Isso não existe, ok? Então vamos lá. A refração ela é um desvio da luz. Por exemplo,
Quando o Sol nasce, o que você vê se você for subindo na atmosfera, o ar vai ficando mais rarefeito, você começa a ver ele estar em posição diferente do que você enxerga quando você está aqui, né? Inclusive isso é a farsa lá aquela farsa do... É assim que fazem as farsas na linha do Equador, inclusive é o caso do Marco Zero, tá? É só eles verem, na época do equinócio, onde o Sol aparente ele vai estar e construir um Marco Zero ali. Não quer dizer nem que ali é a linha do Equador exata, não quer dizer nada disso. Eles sabem, eles perceberam onde o Sol nasce, mas se você subir na atmosfera, aquele Sol já não está naquela posição. Então já dizer que o Sol está certinho na linha do Equador, no equinócio, já é outra fraude. Porque quanto mais você sobe, essa luz não vai desviar mais, entendeu? Porque o ar vai ficando mais rarefeito. O responsável pela aparência do objeto ou não, em relação, por exemplo, aos astros, é a atmosfera que vai... Quem está aqui na Terra, ele vai ver o Sol numa posição, e quem sobe, quanto mais alto, ele vai vendo em outra posição por conta desse desvio da luz que a atmosfera causa. Isso é refração. Isso não quer dizer que a refração será responsável por fazer aparecer objetos que deveriam estar encobertos pelo horizonte. Isso é óbvio, tá? Então, se você... o pedido que eu faço é que isso aí é mais um desespero. Agora eles criaram uma calculadora com refração que não importa. Esse índice vai aumentando. Ainda que o objeto deveria estar por trás da curvatura, esse índice vai aumentando. Então, se daqui a uns anos criarem, tá, um equipamento tão potente que se daqui... que vença essa densidade, nós temos hoje em dia Nikon, temos telescópios muito potentes. Se eles criarem um equipamento tão potente que possa vir para nossas mãos e a gente filmar, por exemplo, daqui o pico do Everest, você tem liberdade de aumentar esse índice de refração e vai dizer que o Everest lá é por conta da refração. Mas isso não existe. Isso é mais uma tentativa desesperada, tá, de querer defender a bola molhada. Tá? Então o que acontece? Não existe. Se tem um cálculo de curvatura, tá, para uma esfera de 40 mil quilômetros, se o objeto, segundo o cálculo de curvatura, não tem que usar refração nenhuma. Primeiro, você tem que usar o cálculo de curvatura para ver se o objeto deveria aparecer. Se ele não aparecer, segundo o cálculo de curvatura, não vai ter refração que resolva. Porque não tem fenômeno óptico, não tem desvio de luz em um objeto encoberto. Como que você vai... como que você vai provocar um efeito óptico em algo que você não vê? Em algo invisível? Fala a verdade. Quem é o ser humano que em pleno gozo das faculdades mentais vai pensar isso? Então, quando você fizer, qualquer terraplanista que fizer um teste de curvatura, primeiro vê com a curvatura da Terra normal. Se o objeto, parte dele for aparecer, aí sim você tem a liberdade de usar os índices de refração. Agora, se segundo os cálculos de curvatura, esse objeto não devia aparecer nada, você não tem que utilizar refração nenhuma, porque ele não vai causar fenômeno de desvio de luz, porque ele não deveria aparecer, ele é invisível. Entendeu? Então isso serve para que se você filmar um objeto, tá? A refração só serve para uma coisa. Se você filmar um objeto, parte dele estar na linha do horizonte. Aí você vai usar a refração para ver quanto aparece ou quanto não aparece. Mas quando é o caso de o objeto deveria estar totalmente encoberto, segundo o simples cálculo de curvatura, tá? Para uma esfera de 40 mil quilômetros, ele não deveria aparecer. Não tem que usar índice de refração, isso não existe, isso é só na mente desses caras que estão desesperados, tá? Então isso é muito simples, todo mundo já entendeu. Seja para o fenômeno Fata Morgana, para uma miragem inferior, ou para a refração, que é o desvio da luz desse objeto na atmosfera. Isso só vai funcionar se o objeto, segundo os cálculos de curvatura, parte dele deve aparecer, segundo os cálculos. Que aí, por exemplo, esse objeto está lá no horizonte e, segundo os cálculos, vai aparecer 20 metros dessa ilha, né? Deveria aparecer no cálculo. Aí sim, a refração vai ser responsável por ocultar mais ou menos desses 20 metros. Agora, se o objeto deveria estar totalmente encoberto e aparece, não tem índice de refração, não tem que usar índice de refração nenhuma. Entendeu? É isso que eu quero que todo mundo entenda, porque não tem fenômeno óptico para algo que está encoberto, para algo invisível. Mais uma vez, isso é mais uma farsa, é mais uma tentativa desesperada que agora criaram uma calculadora com índice infinito. Não importa, se você criar um equipamento suficiente para filmar o Everest, a calculadora vai criar aquele índice até, por favor, né? Então,
Gente, para todos que fazem experimentos, testes de curvatura, primeiro faça na calculadora comum. Se o objeto, a parte dele deveria aparecer na calculadora comum, aí sim você vai utilizar os índices de refração. Agora, se você filmar um objeto que, segundo os cálculos de curvatura, ele não deveria aparecer de maneira nenhuma na calculadora comum, aí não tem que usar calculadora com refração nenhuma, porque não faz sentido, nem a refração explica isso, tá? Desvio da luz para um objeto invisível, né? Então é a mesma coisa de você, por exemplo, à noite, quando o sol está por trás do horizonte, você querer dizer que a refração vai mostrar um sol. É a mesma coisa, não existe, o sol não causa ilusão óptica quando ele está atrás da linha do horizonte. Entendeu? A lua, quando está por trás do horizonte, ela não vai causar fenômeno óptico. Aquele efeito do sol, você vê aí da lua, quando você está embaixo, quando você está em cima, você vê que a luz desvia, quanto mais você sobe. Isso é porque ela está visível para o observador. Agora, para um objeto que não está visível, você vai fazer um teste de curvatura numa ilha. Usa a calculadora normal. Não deveria aparecer? Acabou. Não tem índice de refração para ser usado. Não deveria aparecer e ponto final. Se apareceu, é porque... Aí sim, quando ele aparece, certo? Quando ele aparece, significa que ali não tem curvatura alguma, né? O que vai causar mais ou menos a visão dele é o seu ponto de fuga, é o ponto de fuga do observador, mais a refração, que vai aparecer mais ou menos. Agora, se você venceu, se o cálculo de curvatura, ele mostra que o objeto deveria estar totalmente encoberto, não tem que usar índice de refração algum. Refração, desvio de luz, não tem fenômeno óptico, não tem fata orgânica, não tem nada em um objeto que deveria estar totalmente encoberto, ok? Então, isso só prova, tá, que não existe curvatura alguma, que essa esfera não pode ter 40 mil quilômetros. Esses índices de refração é desespero, tá, para tentar provar algo que não existe. Então, esse é o recado que eu deixo para todos vocês, certo? Filmou o objeto, o que vai fazer? O objeto deveria estar por trás da curvatura, totalmente. Não tem refração, não tem mais índice de refração, segundo os cálculos. Aí se você vê o objeto, olha só, você venceu, acabou. A esfera não pode ter 40 mil quilômetros. Já matou isso. Se você viu o objeto, ele não deveria aparecer, já matou a bola de 40 mil quilômetros, vai ter que aumentar ela. Agora, a partir daí que você viu ele, você vai fazer um estudo para saber por que você não viu ele todo. Que aí vai ser a própria perspectiva da altura que você estava, né? E mais a refração que vai ser responsável por você ver mais ou menos. Mas isso já prova que a esfera não tem 40 mil quilômetros. Porque se ela tivesse 40 mil quilômetros, era só você ir na calculadora normal e ver se o objeto deveria aparecer. Se não, pela altura e pela altura do observador, e pela altura e pela distância do próprio objeto e a distância. Se na calculadora ele não deveria aparecer, você nem precisa usar índice de refração, porque isso não faz sentido. É fenômeno óptico em um objeto invisível, só na mente doentia desses caras. Então é isso, gente. Estaremos sempre juntos em busca da verdade. Mistérios do mundo, conteúdo original. É nessa hora que o Globalode chora e mamãe não vê.